4 Oscars, o status de maior atriz da história e protagonista da mais bela história de amor do século XX. Mas e se eu te disser que a mulher chamada Katharine Hepburn nunca existiu? Toda a sua vida foi uma assustadora e meticulosamente planejada encenação. Seu lendário romance de 26 anos com Spencer Tracy era uma suja ficção. Ela servia apenas como fachada para os casos homossexuais e as bebedeiras dele, enquanto ela mesma vivia secretamente com mulheres. Mas o mais aterrorizante estava escondido em sua infância. A verdadeira Katharine morreu aos 13 anos, ao retirar com suas próprias mãos o irmão morto do laço. Desde aquele dia, ela roubou sua identidade, seu aniversário, e viveu quase um século sob uma máscara masculina alheia. Hoje, vamos desenterrar o túmulo dos segredos da rainha de Hollywood e revelar uma verdade de gelar o sangue. Esqueça tudo o que você sabia sobre a rainha de Hollywood. A verdadeira história começa onde termina a bela mentira. Ato 1. A ilusão do amor. Para entender a magnitude da mentira que o mundo inteiro acreditou, precisamos primeiro sentir a atmosfera do lugar onde essa mentira foi forjada. Imagine Los Angeles nos anos 40. Não é apenas a cidade dos sonhos. É um território controlado por um punhado de pessoas todo-poderosas. Os chefões dos estúdios. Louis B. Mayer, chefe da MGM, não era apenas um produtor. Ele era um deus, juiz e carrasco em uma só pessoa. Nos contratos das estrelas daquela época, havia a infame cláusula de moralidade. Era uma armadilha legal. O estúdio tinha o direito de romper o contrato e destruir a carreira de um ator por qualquer comportamento que pudesse manchar a indústria. Nesse ambiente sufocante e paranoico, onde atrás de cada arbusto se escondia um detetive particular ou um repórter de tabloide, 2 indivíduos se encontraram, ambos com algo a esconder. A lenda oficial diz: o encontro deles foi uma faísca, magia. Eles se cruzaram pela primeira vez no estacionamento do estúdio MGM antes das filmagens de A Mulher do Ano, em 1941. Katharine, com seus saltos altos habituais para parecer mais alta e dominante, olhou para o atarracado Spencer Tracy e lançou sua famosa frase: "Receio, Sr. Tracy, que eu seja alta demais para você." Tracy, sem piscar, respondeu: "Não se preocupe, Cat, eu te encurto até o meu tamanho." Por décadas, biógrafos apresentaram esse diálogo como o início de uma grande troca romântica, uma tensão sexual que se transformou em um romance de 26 anos. Mas vamos olhar os fatos com sobriedade. Quem eram essas pessoas em 1941? Spencer Tracy era o ator dos atores, um gênio da naturalidade em cena. Mas fora das câmeras, era uma catástrofe ambulante. Um católico devoto, atormentado pela culpa, um alcoólatra severo que se embriagava por semanas, trancado em quartos de hotel, arrancando suas roupas e destruindo móveis. Mas o mais perigoso para o estúdio eram suas preferências sexuais. Tracy era cliente frequente dos serviços de Scott Bowers, o lendário cafetão de Hollywood, que organizou centenas de encontros com jovens homens para ele. No Hollywood homofóbico dos anos 40, onde uma carreira podia desmoronar por um boato, Tracy andava na corda bamba. Ele não precisava de uma amante. Ele precisava de uma babá e uma fachada. Katharine Hepburn, a arrogante Yankee, uma mulher com a reputação de veneno de bilheteira, cuja vida pessoal era um grande ponto de interrogação. Ela vivia com mulheres, usava roupas masculinas e desprezava abertamente o casamento tradicional. Os rumores sobre seus romances circulavam no círculo de costura, a comunidade lésbica clandestina de Hollywood, há anos. Ela precisava de status. Ela precisava de um homem ao lado de quem ninguém ousaria fazer perguntas. A união deles se tornou o maior projeto de relações públicas da MGM, que saiu do controle do estúdio e ganhou vida própria. Porque afirmamos que era um
casamento de lavanda. Uma união fictícia para encobrir a orientação. Vamos aos detalhes do cotidiano. Durante todos os 26 anos de sua loucura amorosa, eles nunca viveram juntos. A versão oficial para a imprensa era comovente. Spencer respeita demais sua esposa Louise e seus filhos surdos para se divorciar, e Catherine é orgulhosa demais para exigir isso. O público chorava de emoção. O nobre sofredor e a mulher orgulhosa, sacrificando a felicidade. A realidade era outra. Tracy vivia em uma casinha na propriedade do diretor George Cukor, aliás, um gay assumido e conhecido organizador de festas de elite para homens. Hepburn vivia em sua própria mansão. Eles se encontravam no set de filmagem, jantavam juntos, e à noite cada um seguia sua vida. Hepburn assumiu um papel que nunca teve no cinema, o de cuidadora. Quando Tracy entrava em mais um ciclo de autodestruição, era ela, e não sua esposa Louise, quem o encontrava. Imagine essa cena. A grande Katharine Hepburn, vencedora do Oscar, entrando pela porta dos fundos de um motel barato para limpar o bêbado e desfigurado Tracy, pagar pelos móveis quebrados e levá-lo discretamente para casa antes que os repórteres descobrissem. Ela não era sua amante no sentido físico. Testemunhos de amigos próximos, aqueles que não temiam falar a verdade após a morte de ambos, indicam a total ausência de química sexual entre eles na vida real. O relacionamento deles lembrava uma estranha mistura de cuidado maternal e forte amizade masculina. Hepburn, que inconscientemente sempre quis ser um homem, encontrou em Tracy o parceiro ideal. Ele permitia que ela fosse a chefe, fosse o homem nas decisões, enquanto ele desempenhava o papel de criança caprichosa. Essa união era vantajosa para ambos. Tracy ganhou um álibi absoluto. Quem ousaria acusá-lo de envolvimento com homens se ele era amado pela própria Katharine Hepburn? E Katharine ganhou uma vaca sagrada. Estando ao lado de Tracy, ela se tornou intocável. As perguntas sobre por que ela vivia com sua secretária Phyllis Wilburn desapareceram por si só. O momento mais revelador dessa grande história de amor ocorreu no final da vida de Tracy. Quando ele estava morrendo, Katharine passava dias e noites ao lado de sua cama. Ela cuidou dele até o último suspiro. Mas assim que ele morreu, ela desapareceu. Ela não foi ao seu funeral. A versão oficial. Por respeito à sua esposa e família. A realidade era outra. Ela sabia que seu papel estava concluído. O contrato estava encerrado. No funeral, estava a verdadeira família de Tracy, e Katharine, tendo cumprido a função de gestora de crises por um quarto de século, simplesmente se retirou para as sombras. Mais tarde, ela ligou para a viúva de Tracy, Louise, e disse: "Nós éramos amigas, Louise." Ao que Louise friamente respondeu: "Eu achava que você era apenas fofoca." Essa resposta destrói o mito melhor do que qualquer investigação. Ato 2. Trauma de infância e o roubo de identidade. Mas se esse romance foi um escudo, o que exatamente ele protegia? Que buraco na alma de Katharine Hepburn ela tentava preencher com o corpo de Spencer Tracy? Para entender isso, precisamos deixar a glamurosa Hollywood e nos transportar para um lugar onde o tempo parou. Para o sótão de uma casa em Connecticut, onde a jovem de 13 anos, Kathy, viu algo que a matou para sempre. Para realmente entender quem estava por trás da máscara de Katharine Hepburn, precisamos esquecer o brilho de Hollywood e nos transportar para um mundo que parecia idílico, mas escondia a semente da destruição. Estamos na Nova York do início do século XX. A família Hepburn não é apenas uma família, é um clube de elite de pensadores progressistas. O pai, Thomas Norval Hepburn, é um urologista renomado, pioneiro na educação sexual. E isso numa época em que a palavra sífilis era considerada indecente. A mãe, Catherine Martha Houghton, é sufragista, uma lutadora pelos direitos das mulheres.
Na casa deles, durante o jantar, discutem-se não o clima, mas doenças venéreas, controle de natalidade e política. Nesse incubador intelectual, cresceram 2 filhos, ligados por algo maior que o sangue. Kathy e seu irmão mais velho, Tom. Tom era tudo para Catherine. Ele era 2 anos mais velho, bonito, atlético e infinitamente carismático. Ele era o menino de ouro em quem o pai depositava suas maiores esperanças. Catherine não apenas o amava, ela o idolatrava. Ela era sua sombra. Onde Tom ia, Kathy ia atrás. Eles criaram seu próprio mundo hermético, onde os adultos não tinham entrada. Mas a idílica cena terminou numa manhã nublada de Páscoa, no 3º dia de abril de 1921. A família estava hospedada na casa de amigos em Greenwich Village. Catherine, então com 13 anos, acordou e, como de costume, foi procurar Tom. Ele não estava no quarto. Ela checou a sala, a cozinha. Nada. A intuição a levou para cima, para o sótão. O que aconteceu nos minutos seguintes é a chave para toda a sua vida posterior. Ela abriu a porta do sótão. Na penumbra, viu uma silhueta. Tom estava pendurado em uma viga. A corda era feita de um lençol rasgado. Aqui, a maioria dos biógrafos coloca um ponto final e passa para o trauma profundo. Mas o diabo está nos detalhes que gelam o sangue. Relatórios médicos e memórias indicam uma posição estranha do corpo. Os joelhos de Tom estavam dobrados e os pés quase tocavam o chão. Teoricamente, ele poderia ter se levantado a qualquer momento e se salvado. Mas ele não fez isso. Não foi um grito por ajuda. Foi uma intenção fria e decidida de partir. Mas ainda mais assustadora foi a reação da própria Catherine. Imagine uma menina de 13 anos. A reação normal seria gritar, entrar em histeria, fugir. Catherine não emitiu um som. Em um estado de choque gelado, quase catatônico, ela se aproximou do corpo. Ela não correu imediatamente para chamar os pais. Ela tentou tirá-lo de lá. Ela levantou o corpo pesado, já frio, tentando afrouxar o nó. Ela segurou o irmão morto nos braços até que suas próprias forças se esgotaram. Só ao perceber que não poderia trazê-lo de volta, ela o colocou cuidadosamente no chão e desceu para chamar os pais. Tom está lá. Ele parece que morreu, disse ela com a calma de quem fala sobre uma xícara quebrada. A reação do pai, o Dr. Hepburn, foi imediata. Ele correu para o sótão, tirou o filho, fez respiração artificial. Mas era tarde demais. E nesse momento, um mecanismo de defesa se ativou, destruindo a psique de Catherine de vez. A família Hepburn recusou-se a aceitar a verdade. O Dr. Hepburn, homem da ciência, que lutava pela verdade na medicina, mentiu para si mesmo e para o mundo. Ele proibiu categoricamente que a morte do filho fosse chamada de suicídio. Tom estava feliz. Ele não tinha motivos. Ele gritava. A versão oficial que eles contaram aos vizinhos e jornais foi a de um acidente durante um experimento. Alegaram que Tom estava tentando mostrar um truque que viu no circo. E algo deu errado. Catherine foi forçada a viver nessa mentira. Foi-lhe proibido lamentar. Foi-lhe proibido falar sobre o que viu no sótão. Na casa dos Hepburn, o nome de Tom tornou-se tabu. Ele foi simplesmente apagado, como um rascunho mal feito. Imagine a pressão na mente de uma adolescente. Você vê o evento mais terrível da sua vida, e as pessoas mais próximas dizem: isso não aconteceu. Você não viu nada. Está tudo bem. E Catherine quebrou. Ou, mais precisamente, ela se reconstruiu. Se Tom se foi, e o pai só amava Tom, então Kathy precisava desaparecer, e Tom precisava voltar. Algumas semanas após o funeral, Catherine Martha Houghton Hepburn deixou de existir. A garota pegou uma tesoura e cortou o cabelo de forma brutalmente curta. Ela jogou fora os vestidos, vestiu as roupas do irmão e anunciou à família: não sou mais Kathy, me chamem de Jimmy. Isso não era um jogo, era dissociação.
Jimmy era um rapaz agressivo, duro, sem sentimentalismos. Ele odiava a escola. Catherine abandonou os estudos e passou a ter aulas em casa. Ele desprezava a fraqueza, não deixava ninguém se aproximar. Mas o fato mais chocante do roubo de identidade, que permaneceu secreto quase até sua morte, está relacionado à data de nascimento. Veja qualquer enciclopédia de cinema do meio do século XX. A data de nascimento de Katharine Hepburn é 8 de novembro. Ela celebrou esse dia por décadas. Os estúdios lhe enviavam bolos, os fãs, cartões. Mas Katharine Hepburn nasceu em 12 de maio de 1907. 8 de novembro é o aniversário de Tom. Ela não apenas lamentava por ele, ela literalmente se tornou ele. Ela roubou seu aniversário para viver a vida que ele não pôde. Todos os anos, ao soprar as velas no bolo em 8 de novembro, ela não celebrava seu envelhecimento, mas a continuação da vida do irmão fantasma. Agora você entende de onde veio a tal rainha de Hollywood. Seu famoso jeito masculino de atuar, sua voz áspera, seu caráter despótico no set, isso não era talento de atriz. Era Jimmy que comandava o corpo de Katharine. Ela se tornou uma grande atriz, não porque queria fama, mas porque toda a sua vida, desde os 13 anos, foi um papel contínuo. Ela interpretava Tom para seu pai, tentando conquistar o amor que era destinado ao filho morto. A ironia do destino é que Hollywood, a fábrica de sonhos, comprou essa ilusão como se fosse real. Eles achavam que estavam contratando uma garota excêntrica e moleca, mas na verdade assinaram contrato com o fantasma de um menino morto, vivendo em um corpo feminino. Ato 3. Rebeldia em Hollywood e o Clube da Costura. Mas Jimmy não podia existir isolado. Ele precisava de um campo de batalha. E quando Katharine chegou ao Hollywood dos anos 30, trouxe consigo não apenas talento, mas também um caos de gênero para o qual o mundo não estava preparado. Imagine o Hollywood do início dos anos 30. Uma era moldada por seda, penas e batom. O ideal feminino da época era Jean Harlow, a loira platinada, suave, acessível, sedutora. Ou Mae West, a encarnação da sexualidade predatória. A mulher na tela era um objeto. Sua função era ser uma decoração bonita, contra a qual se desenrolava o drama do herói masculino. Os chefões dos estúdios, como Louis B. Mayer ou Jack Warner, decidiam pessoalmente a cor do cabelo das atrizes, seu peso e até a forma das sobrancelhas. Era uma fábrica de clones, e então, nesse mundo estéril e glamuroso, irrompe uma criatura de outro planeta. Na RKO, chega Katharine Hepburn. Ela sai do carro e os produtores ficam sem palavras. Ela está sem maquiagem. Seu rosto é coberto de sardas, que na época eram consideradas um defeito de pele a ser queimado com ácido. Seus cabelos estão despenteados. Mas o principal, ela está usando calças masculinas de trabalho. Não são calças femininas elegantes, estilizadas como orientais, que Marlene Dietrich às vezes usava. Não, é um tecido jeans grosseiro e folgado, comprado na seção de trabalhadores. Ela se movia não como uma mulher. Caminhava com passos largos, decididos, dominadores. Não abaixava o olhar. Olhava diretamente nos olhos dos homens, o que era considerado o cúmulo da insolência. Os publicitários do estúdio estavam aterrorizados. Como vamos vender isso ao público? Cochichavam nos corredores. Eles tentaram quebrá-la. Contrataram os melhores maquiadores para desenhar um novo rosto para ela. Costuraram vestidos luxuosos. Mas então, Jimmy entrava em cena. Existe uma história lendária, geralmente contada em biografias como uma anedota divertida sobre uma estrela teimosa. Mas se olharmos através da lente do que aprendemos sobre a morte do irmão, essa história se transforma em um ato desesperado de autodefesa psicológica. Durante as filmagens de um dos primeiros filmes, a administração do estúdio decidiu dar uma lição em Hepburn.
Enquanto ela estava no set, os figurinistas, por ordem direta dos produtores, roubaram de seu camarim suas amadas calças jeans. O cálculo era simples e cínico. Ela não terá o que vestir para ir para casa. Terá que vestir a saia que, gentilmente, deixamos. Vamos forçá-la a ser uma dama. Era uma violência contra sua personalidade. Tentavam arrancar dela a pele de Jimmy e forçá-la a voltar ao estado de Kathy. A reação de Hepburn entrou para a história. Ao descobrir o roubo, ela não chorou. Não vestiu a saia. Tirou o figurino de cena, ficando apenas de calcinhas de seda e camisa masculina, e saiu do camarim. Com a cabeça erguida, com uma calma glacial, ela atravessou todo o estúdio até o refeitório. Imagine essa cena. Centenas de figurantes, iluminadores, diretores e produtores paralisados com os garfos nas mãos. A grande estrela desfilando de calcinha. Ela declarou aos chefes: "Vou andar nua até que devolvam minhas calças." Ela não estava blefando. Ela marchou pelo estúdio assim por várias horas, ignorando completamente os assobios e risos dos trabalhadores. Para ela, a vergonha da nudez pública era nada comparado ao terror de perder sua armadura masculina. O estúdio cedeu. As calças foram devolvidas. Jimmy venceu. Mas por que isso era tão importante para ela? Seria apenas pela memória do irmão? Aqui chegamos a um tema que Hollywood escondia ainda mais cuidadosamente do que o declínio de Spencer Tracy. Calças, ausência de maquiagem, voz grave. Nos anos 30, isso não era apenas estilo. Era um código. Uma linguagem secreta pela qual os seus reconheciam os seus. Katharine Hepburn era uma ícone não oficial do Clube da Costura. Assim era chamado, na gíria da era de ouro de Hollywood, o círculo fechado de atrizes lésbicas e bissexuais. Faziam parte dele Greta Garbo, Marlene Dietrich, Tallulah Bankhead e muitas outras. Enquanto a imprensa inventava histórias sobre seus romances com o agente Leland Hayward, ou o milionário Howard Hughes, que, aliás, era obcecado por controle e admirava sua falta de gênero, a vida real de Katharine estava ligada a mulheres. A figura mais importante daquele período foi Laura Harding, herdeira do Império American Express. Elas se conheceram no início dos anos 30 e se tornaram inseparáveis. Laura não era apenas uma amiga. Ela vivia com Katharine, viajava com ela, ensinava-lhe as maneiras da alta sociedade. Foi Laura quem refinou o famoso sotaque aristocrático de Hepburn. A imprensa chamava Laura de marido de Katharine, achando que era uma piada de sucesso. Mas para Hepburn, isso era verdade. Quando o estúdio começou a pressionar Katharine, exigindo que ela parasse de aparecer em público com Harding, porque parecia suspeito, Katharine ficou furiosa. Mas ela entendia as regras do jogo. Laura teve que se retirar para as sombras, mas permaneceu na vida de Hepburn para sempre. Em seu lugar veio Phyllis Wilburn, uma mulher que oficialmente era chamada de secretária e companheira. Phyllis viveu com Katharine sob o mesmo teto por 40 anos. 40 anos. Ela cuidava da casa, recebia os convidados, estava ao lado todos os dias. E todos esses anos, Katharine publicamente desempenhava o papel de amante de Tracy, enquanto Phyllis silenciosamente ficava de lado, segurando a bolsa da estrela. É por isso que Hepburn lutava tão ferozmente por suas calças. Era sua bandeira. Era uma forma de dizer às mulheres do Clube da Costura: estou com vocês, não me curvei. Ela criou um precedente único, fez o mundo amá-la em uma imagem masculina. No filme Sylvia Scarlett, de 1935, ela passa metade do tempo na tela interpretando um garoto, e em uma das cenas, sua personagem beija outra mulher. Em 1935. Os censores deixaram passar apenas porque é Katharine, ela já é estranha assim. Ato 4. Veneno de bilheteria. A estratégia do porco-espinho
e o retorno genial. Mas no final dos anos 30, a paciência do público e dos estúdios se esgotou. Sua arrogância, suas roupas estranhas, sua recusa em seguir as regras da boneca glamurosa e os rumores sobre sua sexualidade atingiram um ponto crítico. Os espectadores estavam cansados dela. Os donos de cinemas, em pânico, escreviam cartas para os estúdios. Não nos mandem filmes com Hepburn, ninguém quer ver. Então, em 1938, aconteceu algo que deveria destruir sua carreira para sempre. Seu nome apareceu em uma lista fatal, sob o título Veneno de Bilheteria. A maioria das estrelas, após isso, definham em mansões vazias ou caem no esquecimento. Mas Katharine Hepburn decidiu usar sua característica mais desagradável, seu temperamento insuportável, como uma arma de destruição em massa. 1938. A carreira de Katharine Hepburn estava oficialmente morta. A Associação de Donos de Cinemas Independentes publicou uma lista de atores cujos nomes nos cartazes garantiam fracasso financeiro. Nesse lista negra, sob o título Veneno de Bilheteria, estavam Marlene Dietrich, Greta Garbo, Joan Crawford e Katharine Hepburn. Mas enquanto o interesse do público por Dietrich apenas esfriou, Hepburn provocava irritação ativa nos espectadores. Os americanos, vivendo a Grande Depressão, a odiavam. Parecia-lhes que ela os olhava de cima. Sua voz aguda, seu sotaque de Boston, sua rigidez e, principalmente, sua total falta de vontade de agradar, tudo isso irritava. Qualquer outra atriz nessa situação contrataria um exército de publicitários. A estratégia de salvação era padrão: pedir desculpas, dar uma entrevista onde você faz um bolo, tirar fotos com filhotes fofos, mostrar que você é gente como a gente, tornar-se mais suave, tornar-se mais feminina. Katharine Hepburn escolheu o caminho kamikaze. Ela não apenas não se desculpou, ela recarregou a arma. Ela construiu ao seu redor uma muralha de agressão e grosseria tão alta que ninguém podia escalá-la. As relações de Hepburn com a imprensa e os fãs são um manual de como se tornar a pessoa mais odiada na sala. Se um fã se aproximava dela em um restaurante pedindo um autógrafo, ela não apenas recusava, ela podia derrubar a caneta da mão dele. Ela podia repreendê-lo em voz alta por invadir seu espaço pessoal. Certa vez, quando fãs tentaram fotografá-la sem permissão, ela arrancou a câmera e a quebrou no asfalto. Com os jornalistas, ela se comportava como um troll de 80 nível. Ela zombava abertamente deles. Quando perguntavam sobre sua vida pessoal, ela inventava histórias absurdas. Você tem filhos, senhorita Hepburn? Sim, 5. 3 de cor e 2 brancos. Seu pai é realmente médico? Oh, não. Ele é um bêbado comum. Vivemos em uma vala. Os jornalistas a chamavam de Katharine Arrogante. Por que ela fazia isso? Porque destruía intencionalmente sua reputação. A resposta está na psicologia do trauma que discutimos anteriormente. Era a estratégia do porco-espinho. Katharine Hepburn, aquela menina que segurou o irmão morto nos braços e cuja personalidade foi despedaçada, tinha um medo pânico de intimidade. Se as pessoas chegassem muito perto, veriam as rachaduras. Veriam que a Dama de Ferro era uma ficção. Podiam perguntar sobre Jimmy. Podiam perguntar sobre as mulheres com quem ela vivia. Por isso, ela atacava primeiro. A grosseria era seu fosso com crocodilos. Sua arrogância era um escudo ofuscante. As pessoas estavam tão ocupadas discutindo seu terrível caráter que ninguém olhava mais fundo. Ela fez o mundo odiar sua máscara para proteger sua alma. Mas a genialidade de Hepburn estava em encontrar uma maneira de vender esse ódio. Quando o estúdio rompeu o contrato com ela, oferecendo um papel humilhante em um filme medíocre, do qual ela, claro, recusou, Katharine não se aposentou.
Ela fez um movimento de mestre que mudou para sempre o modelo de negócios de Hollywood. Ela soube de um roteiro de uma nova peça de Philip Barry, The Philadelphia Story. A protagonista, Tracy Lord, é uma rica, mimada e fria aristocrata que todos consideram uma megera e que no final, a vida e os homens ensinam a humildade. Catherine percebeu. Essa sou eu. O público me vê exatamente assim. Ela pegou dinheiro emprestado de seu amigo, o excêntrico bilionário Howard Hughes, que respeitava sua perspicácia nos negócios, e comprou os direitos de adaptação da peça antes mesmo de se tornar um sucesso na Broadway. Imagine o rosto de Louis B. Mayer, chefe do estúdio MGM, o homem mais poderoso do cinema, quando, cancelada, Hepburn entrou em seu escritório. Ouvi dizer que você tem os direitos de The Philadelphia Story, Catherine. Queremos comprá-los. Vamos fazer o filme com Norma Shearer. Não, respondeu Catherine. Você comprará os direitos, mas eu serei a protagonista. Foi uma chantagem. O estúdio não tinha escolha. Se quisessem esse sucesso, teriam que levar veneno de bilheteria junto. Mas Hepburn era mais esperta. Ela sabia que os espectadores não iriam assistir para vê-la vencer. Eles iriam assistir para vê-la sofrer. Ela escolheu pessoalmente o diretor George Cukor e os parceiros, Cary Grant e James Stewart. E ela permitiu que os roteiristas fizessem com sua personagem o que todo americano sonhava: derrubá-la do pedestal. No início do filme, o personagem de Cary Grant literalmente a empurra no rosto e ela cai no chão. Durante todo o filme, outros personagens a repreendem, chamam-na de estátua de bronze, virgem fria, dizem que lhe falta humanidade. Katharine Hepburn vendeu ao mundo a execução pública de sua própria imagem. Os espectadores lotaram os cinemas, pagaram para ver a arrogante Katy ser colocada em seu lugar. Eles sentiram uma satisfação sádica com sua humilhação na tela e, no processo, se apaixonaram por ela novamente. O filme foi um sucesso colossal. Hepburn recebeu uma indicação ao Oscar e, mais importante, controle total sobre sua carreira. Ela provou que se você não pode ser agradável, seja tão desagradável que isso se torne uma marca. Ela transformou sua defesa sociopática em ouro. Ato 5. Velhice, controle do legado e morte. Mas até a defesa mais bem-sucedida tem seu preço. No final da vida, a máscara estava tão grudada ao rosto que separar a pessoa da lenda se tornou impossível, até mesmo para ela. E isso nos leva ao último ato de seu drama. A maioria das lendas desbota com o tempo, tornam-se mais suaves, sentimentais, suas armaduras começam a rachar. Mas Katharine Hepburn era feita de outro material. Quando passou dos 70 e depois dos 80 anos, o mundo viu uma nova versão da ícone. A grande senhora com o cabelo alto e bem preso, sempre de gola alta e calças masculinas, e com aquele famoso tremor na cabeça. Muitos pensavam que era mal de Parkinson. As pessoas olhavam para ela com pena. Pobre Kathy, mas não era Parkinson. Era um tremor essencial hereditário, uma marca genética herdada de seu avô. E mesmo esse problema físico, ela se recusava a reconhecer como fraqueza. Quando os diretores se incomodavam com seu tremor, ela rugia. Eu simplesmente não vou tremer nos close-ups. Filmem rápido. Mas o mais surpreendente não acontecia no set, e sim no campo da informação. Katharine sabia. Seu tempo estava acabando. E quando uma estrela morre, os biógrafos abutres começam a vasculhar a sujeira. Ela decidiu dar um golpe preventivo. Resolveu escrever sua própria epígrafe enquanto ainda estava viva. Em 1991, lançou sua autobiografia, Eu, Histórias da Minha Vida. E em 1993, aos 86 anos, participou do documentário Katharine Hepburn, Tudo sobre Mim.
O título soava como uma promessa de confissão. Milhões de espectadores grudaram nas telas, esperando que a cortina de ferro finalmente caísse. Mas o que ela fez foi um mestre em desinformação. Foi, talvez, sua melhor atuação. Ela falava horas para a câmera, fazia piadas, mostrava fotos antigas, conduzia tours por sua casa, criava a ilusão de absoluta franqueza. Mas, ao analisar cada palavra dela, percebia-se o vazio. Ela contou novamente a versão polida da história com Spencer Tracy, o amor de sua vida, sem mencionar sua crueldade, seus amantes homens, o inferno que ela viveu limpando seu vômito e escondendo seus hematomas. Ela o canonizou, transformando-o em um santo seguro, porque esse mito a protegia também. Ela falou sobre o irmão Tom, mas como? Com uma leve e clara tristeza, como uma trágica casualidade de uma infância distante. Ela não deixou ninguém se aproximar daquela menina de 13 anos no sótão, que cortou o corpo da corda. Ela não entregou sua dor. Ela até encontrou a morte no papel de Jimmy. Morreu no dia 29 de junho de 2003, na mesma casa de família em Fenwick, Connecticut, onde um dia nasceu seu trauma. Tinha 96 anos. Em seu testamento e instruções para o funeral, ela permaneceu fiel a si mesma. Nada de pompa hollywoodiana, nada de discursos. Ela exigiu um enterro silencioso, apenas com a família. Na lápide, apenas o nome e as datas. Datas que, como agora sabemos, também escondem uma mentira, pois ela levou consigo a data de nascimento do irmão, que carregou como um talismã por 82 anos. Katharine Hepburn fez o impossível. Viveu quase um século sob os holofotes, sendo uma das mulheres mais conhecidas do planeta. E ainda assim, permaneceu absolutamente desconhecida. Ela fez a América conservadora do século XX amar uma mulher que desprezava o casamento, vestia roupas masculinas, vivia com mulheres e tinha o temperamento de um ditador. Ela não se curvou ao mundo. Ela fez o mundo se curvar a ela. A ironia de seu legado é que as feministas a ergueram como símbolo de força feminina. Mas a verdade é que Katharine Hepburn nunca quis ser um símbolo para as mulheres. Durante toda a sua vida, tentou provar ao pai que podia ser tão legal quanto seu irmão morto, Tom. E sabe de uma coisa? Ela conseguiu. Da próxima vez que você ver Katharine Hepburn na tela, em Núpcias de Escândalo, em Uma Aventura na África ou em Num Lago Dourado, olhe em seus olhos. Você verá não apenas uma atriz vencedora do Oscar. Você verá uma genial arquiteta de seu próprio destino, uma mulher que construiu uma fortaleza de mentiras para sobreviver a uma realidade que era dolorosa demais para a verdade. A história de Katharine Hepburn é a prova de que, às vezes, a máscara não é uma forma de se esconder. É uma maneira de manter o rosto quando a alma está se despedaçando. Ela venceu Hollywood. Ela venceu o tempo. E, de certa forma, ela venceu a morte, tornando-se um mito imortal que ainda não conseguimos decifrar completamente. A grande história de amor revelou-se um grande engano. A ícone de estilo era, na verdade, um grito de socorro, e a rainha de Hollywood não passava de uma adolescente assustada vestindo calças masculinas. Você descobriu por que Katharine insistia em ser chamada de Jimmy, como ela lutava por roupas masculinas e quem realmente dividia a cama com ela. Mas Hepburn não estava sozinha. Ela era apenas a general de um vasto exército clandestino. Sua compreensão desta história será superficial se você não souber sobre o Círculo de Costura, uma rede secreta de lésbicas da era de ouro de Hollywood que controlava muito mais do que você pode imaginar. Hepburn apenas entreabriu a porta, mas por trás dela esconde-se um mundo inteiro. Quer conhecer essa história? Então escreva
e eu certamente contarei quais outras grandes atrizes levaram vidas duplas e como enganaram o sistema por décadas. Deixe um like se você gosta dessa história e inscreva-se no canal. Ative o maldito sino para não perder nenhum dos meus vídeos. Escreva sobre onde eu posso ter errado, o que não ficou claro para você ou com o que você não concorda. E, aliás, o que você pensa sobre essa história.